Sejam muito bem-vindos, amigos da Sistec, a mais um TJS. Eu sou Kleber Duval, levando até vocês, a partir de agora, informação com credibilidade. E os destaques desta edição são estes. Criança de 3 anos, torturada por madrasta em Santa Bárbara do Leste, recebe alta e é colocada aos cuidados de avó. Acidente deixa motociclista morto em estrada de Lajinha. Polícia Civil indicia jovens por assassinato de padre de Inhapim, na região central do estado. Uma pessoa é presa e material apreendido em mais uma ação da Polícia Federal contra a pornografia infanto-juvenil em Valadares. Pornografia infantil, nudes de estudantes, feitos com inteligência artificial, são investigados em colégio particular de Belo Horizonte. Câmara Federal aprova projeto que aumenta a pena para crimes. Vamos ficar livres agora dos bandidos? Confira em meu comentário na coluna direto da redação. Maltratar presos de jeito nenhum, mas privá-los da liberdade é o mínimo que devemos exigir para que o crime não seja visto, como acontece hoje, como algo que valha a pena. Campanha de Natal, Grupo Cristão ID irá recolher alimentos para doar a famílias carentes de Caratinga. Estes e outros assuntos no TJS, em instantes. Olá, já estamos voltando com o TJS. Um homem morreu no início da noite desta quinta-feira, na BR-116 em Caratinga, após ir de encontro a uma carreta na condução de um Fiat Uno. O acidente aconteceu próximo à balança de pesagem de veículos, na saída para Santa Rita de Minas. Segundo o informado, Elias Rosa Borges, de 70 anos, saía da estrada que leva ao presídio local e, ao entrar na rodovia federal, acabou colidindo contra o eixo traseiro da carreta, que seguia de São Paulo para a Bahia. A equipe fiscalizava aqui bem próximo do local e a gente foi avisado e a gente deslocou até rapidamente e deu para perceber aqui pelos vestígios aqui que estavam ainda muito visíveis aqui na pista, que o Uno ele vinha aqui desse córrego dos Bias, aí onde fica o presídio, e a gente ainda não apurou assim, o que causou ele invadir a pista aonde uma carreta já trafegava no sentido Caratinga. Então, esse veículo bateu transversalmente ali nos eixos traseiros ali da carreta e o condutor veio a óbito aqui quase que instantaneamente. Após a colisão, o Fiat Uno conduzido por Elias teve a frente toda destruída. Já a carreta praticamente não sofreu danos. A vítima era bastante conhecida em Caratinga, sendo vista todos os dias vendendo chapéus na Praça Cesário Alvim, em frente à Escola Princesa Isabel. Ele colocava os chapéus em exposição justamente sobre o carro que se acidentou. Existe a possibilidade de que o idoso tenha passado mal ao volante no momento de acessar a rodovia federal. A perícia técnica da Civil, ela, quando tem esses tipos de acidentes, ela é acionada e ela vai fazer essa apuração posteriormente aí, né? E logo após a colisão acontecer, uma família chegou em um veículo pedindo socorro à equipe do SAMU, que trabalhava no local. No carro havia um idoso passando mal. A equipe do SAMU encontrava-se aqui fazendo esse atendimento aqui, quando parou um veículo que estava vindo em viagem com um passageiro em parada cardiorrespiratória, mas eles tentaram ali reanimá-lo, mas não foi possível e veio a óbito aqui também, praticamente aqui, próximo aqui do local do acidente. E um homem de 38 anos morreu nesta quinta-feira em uma rodovia estadual de Lajinha, após perder o controle da motocicleta que conduzia, sair da pista e bater em uma árvore. A vítima, Eduardo Godinho de Matos, morreu no local. Não se sabe o que teria provocado o acidente.
não houve testemunhas do fato. O veículo estava com o licenciamento vencido e foi removido para um pátio credenciado. 2 jovens de 19 e 22 anos foram indiciados pela Polícia Civil de Minas Gerais pelo homicídio do padre José de Souza Carvalho, natural de Inhapim, em Itaúna, na região centro-oeste do estado. O corpo do padre foi encontrado no dia 11 de agosto, seminu em um lago. De acordo com o laudo de necrópsia, ele foi asfixiado e morto antes de ser jogado no lago. As investigações começaram após o padre desaparecer em 6 de agosto. A Polícia Civil descobriu que ele teria marcado um encontro com o suspeito de 19 anos, o qual compareceu acompanhado do amigo de 22. O encontro ocorreu em um posto de combustíveis de Itaguara, cidade a cerca de 50 quilômetros de distância de Itaúna. Momentos depois, imagens de câmeras de segurança flagraram o carro do padre sendo conduzido por um dos suspeitos, sem o religioso, saindo de Itaguara e seguindo sentido Itaúna. Posteriormente, o veículo foi visto em Belo Horizonte. O rapaz de 22 anos foi detido em flagrante por roubo no último dia 10 de setembro, na capital. Já havia sido indiciado por outro crime em Itaguara. No dia da prisão, policiais encontraram com ele uma réplica de arma de fogo. Já o segundo suspeito, de 19 anos, foi preso em flagrante no dia 30 de outubro, por tráfico de drogas também na capital. Na ocasião, foram encontrados em sua posse 91 invólucros contendo cocaína, uma porção de maconha, 54 pedras de crack, um radiocomunicador e 2 celulares. Com a conclusão do inquérito, a Polícia Civil requereu à Justiça a conversão das 2 prisões em preventivas. A Câmara dos Deputados acabou de aprovar lei que aumenta as penas para furto, roubo, receptação e latrocínio. A medida traz esperança no combate à impunidade, mas a proposta enfrentará desafios. Confira agora em meu comentário na coluna Direto da Redação. Não sou daqueles que passam a mão em cabeça de criminoso, não. Sempre achei que damos moleza demais para os bandidos. Por isso, recebi com otimismo a notícia da aprovação pela Câmara dos Deputados de projeto que aumenta as penas para praticantes de furto, roubo, receptação e latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Até que, enfim, surge uma proposta que busca colocar um pouco de equilíbrio na luta da sociedade contra o crime. Sim, porque até então os fora da lei vinham ganhando de goleada nesse jogo, sendo beneficiados por leis como as da saidinha temporária e da progressão de regime, quando tem a pena que lhes foi imposta cortada quase pela metade. Se tiverem bom comportamento, né? Aí eles são soltos e, na maioria das vezes, voltam a praticar crimes, vão presos de novo, são soltos mais uma vez, e assim vai até o fim dos tempos. Reclamam por aí que o Brasil é o país que mais prende no mundo. Um absurdo, dizem. Mas poucos falam que somos também o que mais solta. O aumento das penas, no entanto, se vier mesmo a acontecer, de quase nada adiantará se essa onda de bondade que leva à libertação fácil e precoce dos condenados continuar. E olha que o propósito dessa turma que está hoje no comando aí é desencarcerar o máximo de gente que puder. Acham que está sendo pouco ainda. Meu Deus. Mesmo assim, aprovar uma lei que aumenta penas ainda é melhor do que o contrário. Se ela entrar em vigor mesmo, após aprovada em todas as instâncias, certamente desestimulará ao menos alguns que planejam praticar crimes. Vão pensar 2 vezes antes de fazê-lo. E além do mais, a aprovação da medida nesse primeiro estágio é um sinal de reação da sociedade contra a falta de segurança que a amedronta e que parece crescer dia a dia. Maltratar presos de jeito nenhum, mas privá-los da liberdade é o mínimo que devemos exigir para que o crime não seja visto, como acontece hoje, como algo que valha a pena. Ainda mais se formos falar de gente que não se emenda.
Agora só falta colocar em pauta uma nova lei que puna também adequadamente os corruptos de terno e gravata, o povo graúdo que continua se dando bem. Porque os movimentos que temos visto, especialmente de parte da justiça, são no sentido de aliviar cada vez mais a situação desse pessoal. A Operação Lava Jato mesmo, a que mais combateu a corrupção política até hoje no Brasil, já foi para o cemitério, morta e enterrada pelo sistema. Mas ao menos sinais de mudança estão aparecendo. Veja a seguir, Novembro Azul. Prefeitura de Caratinga lança alerta sobre a importância da prevenção do câncer de próstata. Olá, já estamos de volta com o TJS. E o que está de volta também é a campanha Novembro Azul. Durante todo este mês, autoridades da saúde emitem alertas sobre a importância do exame de próstata para o homem, com a intenção de se evitar a incidência de câncer neste órgão. Nas redes sociais, médicos da Prefeitura de Caratinga estão veiculando mensagens de conscientização relativas ao assunto. Novembro Azul é uma campanha feita a nível mundial para conscientizar o homem do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Por que disso, essa campanha mundial? Porque o câncer de próstata é a neoplasia, o câncer mais comum no homem, ele só perde para o câncer de pele. Então é uma doença que no início ele não dá sintomas, o homem acha que está urinando bem, não está sentindo dor, está tudo bem com ele, não. A doença que ela aparece depois de alguns anos que ela vem dar os sintomas. Então, o homem, a faixa etária ideal para a realização do exame. Você não tem história familiar de câncer de próstata, você pode fazer esse exame a partir dos 50 anos. Aquele que tem história familiar é a partir dos 45 anos. História familiar, assim, teve o pai, o tio, o avô com a doença. Quais são os exames que se realizam para fazer a prevenção? Os mais comuns são o PSA, que é um exame de sangue que você consegue fazer nos postos de saúde. O que nós recomendamos anteriormente a isso, controle da alimentação, a prática de atividade física, diminuir a ingesta de alimentos processados, alimentos industrializados, diminuir um pouco a proteína animal. Uma mulher foi encontrada morta em uma área de mata nesta quinta-feira, no córrego Boa Vista, em Lajinha. O corpo com inúmeras perfurações, indicando ser de uma pessoa que havia sido assassinada a golpes de uma arma branca, foi localizado por trabalhadores rurais, que seguiram marcas de sangue que haviam avistado no chão. De início surgiu a informação de que a vítima seria uma moradora do Espírito Santo, mas a notícia foi desmentida. Os trabalhos para a identificação da mulher prosseguem. A informação é importante para se chegar ao autor ou aos autores do homicídio. Envolvido há anos em ações humanitárias em Caratinga, o grupo cristão ID anuncia mais uma campanha. Desta vez, a ideia é proporcionar um Natal melhor a comunidades carentes locais. O grupo ID é formado por moradores da comunidade Santa Isabel, no Morro da Antena, em Caratinga. Movidos pelo desejo de fazer o bem, os integrantes estão sempre buscando ajudar os que mais necessitam. A doação de cestas básicas a famílias carentes do Morro da Antena e adjacências é uma de suas ações habituais. O grupo também tem se colocado à frente de promoções como a grande festa do último Dia das Crianças, naquela comunidade, em que brincadeiras e guloseimas foram oferecidas gratuitamente aos pequenos. Agora, a meta é proporcionar um Natal melhor para a população da periferia, por meio da doação de alimentos. Estou aqui mais uma vez
para pedir a sua ajuda, a sua colaboração. Entramos aí no mês, né? Nós vamos entrar no mês de dezembro para estar arrecadando alimento para as famílias carentes do nosso bairro e também dos bairros vizinhos. Então eu vim aqui pedir a sua ajuda para estar nos apoiando aí e nos abençoando com essa forma aí de gratidão ao nosso próximo. Geralmente nós levamos, né, uma semana antes a cesta básica até as famílias. São baseados mais ou menos umas 40 famílias que a gente já atende durante o ano, e tem as outras também que, né, no decorrer do tempo a gente vai encontrando pelo caminho e Deus vai dando força para a gente conseguir levar até eles o alimento sobre a mesa deles. De acordo com Júnia, qualquer tipo de alimento será bem-vindo na campanha de Natal do Grupo ID. Eu posso deixar, né, o meu contato, o telefone, que é 99953-2900. Fala diretamente comigo ou com meu esposo, o Jairo. E nós vamos também até você buscar o seu alimento, tá bom? É só você chamar a gente, ligar, que a gente vai com o maior prazer. E aí, quando chega a semana próxima do Natal, a gente já está lá levando o alimento. E o interessante é que o Grupo ID, ele é aí formado por 16 membros. E quando a gente leva esse alimento até as famílias, nós só não levamos e entregamos o alimento. Nós levamos e deixamos também a palavra do Senhor, que vai agora alimentar o espiritual, né, e a cesta básica para alimentar o corpo físico. A campanha de fim de ano do Grupo ID também irá arrecadar fraldas. Ajude! O ano letivo de 2024 da Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais terá como uma das novidades a ampliação da educação em tempo integral nos ensinos fundamental e médio. A oferta de vagas para as duas modalidades será ampliada em mais 238 unidades escolares. O investimento previsto na expansão da modalidade será da ordem de R$200 milhões. Segundo a Secretaria de Estado da Educação, estudante com maior tempo dentro da escola tem aproveitamento e desenvolvimento mais significativo em sua trajetória escolar. Pesquisa feita em 2022 mostrou que mais de 80% dos estudantes mineiros afirmam que gostariam de estudar em escolas com características do ensino médio integral. E vamos saber agora como ficará o tempo em Caratinga região neste final de semana. De acordo com o site Clima Tempo, a previsão para este final de semana em Caratinga região é de sol com algumas nuvens, não chove. Em Ipatinga, a mínima deve atingir os 21 graus e a máxima 35 graus. Em Piedade de Caratinga, os termômetros devem variar entre 18 e 33 graus. Em Bom Jesus do Galho, as temperaturas devem ficar entre 18 e 34 graus. Em Caratinga, a mínima deve atingir os 18 graus e a máxima 33 graus. E veja a seguir, pornografia infantil. Nudes de estudantes feitos com inteligência artificial são investigados em colégio particular de Belo Horizonte. A Polícia Civil investiga um caso de pornografia infantil em Belo Horizonte, em que um adolescente de 15 anos, estudante de um colégio particular, é suspeito de fazer montagens de fotografias de colegas dele nuas, com idades entre 14 e 15 anos. No estado do Rio, ocorrência semelhante ganhou destaque. Os casos chamam a atenção pelo uso indevido e criminoso da inteligência artificial. No Rio de Janeiro, a Polícia Civil investiga a disseminação de montagens com nudes falsos de alunas. A suspeita é que estudantes do Colégio Santo Agostinho, na Barra da Tijuca, tenham modificado fotos de meninas a partir de ferramentas de inteligência artificial e repassado em grupos de mensagens.
Desde a abertura do inquérito, no dia 3 de novembro, mais de 20 alunas vítimas da ação foram ouvidas pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. A maioria é estudante da instituição. Uma situação semelhante foi descoberta no Colégio Santo Agostinho de Belo Horizonte. Um estudante de 15 anos é suspeito de usar aplicativos de inteligência artificial para gerar imagens falsas e forjar nudes de alunas. Segundo a denúncia, as fotos foram publicadas em uma rede social, acompanhadas de palavras de baixo calão. As imagens teriam sido montadas com base em fotografia das vítimas em plataformas digitais. Em nota, a instituição informou que está acolhendo os estudantes e as famílias com equipes de psicólogo e assessoria jurídica. Reforçou sobre medidas internas que visam prevenir casos assim e construir um ambiente seguro. Um estudo conduzido pela União Europeia revelou um aumento de jovens entre 16 e 19 anos que já cometeram algum tipo de crime cibernético. Segundo o levantamento, cerca de 22% afirmaram já terem feito alguma incitação à violência. 18% disseram já terem participado de mercados ilegais relacionados a jogos online. 15% já se envolveram com spam. 12% participaram de lavagem de dinheiro e 11% já praticaram discurso de ódio. Aqui no Brasil, as penalidades aplicadas para casos como esses são as vigentes nas legislações presentes no Estatuto da Criança e do Adolescente e no Código Penal. Qualquer pessoa, quando usa hoje uma solução digital, uma solução de inteligência artificial generativa, o seu IP fica atrelado àquela solicitação e é possível depois solicitar a quebra do sigilo daquele IP responsável por gerar um determinado conteúdo. A atitude criminosa leva as vítimas a dores reais. As feridas, apesar de não serem visíveis, causam impacto na autoestima e geram isolamento, depressão, ataque de pânico e ansiedade. Imagine, então, você zelando, fazendo uma curadoria da imagem que você posta para os outros, tentando, de uma forma ou de outra, assegurar com que essa aceitabilidade social ocorra. De repente, você tem sua foto sendo divulgada, mesmo que não seja com um corpo seu, é como se a sua reputação ela fosse ela fosse ruída de uma hora para outra. Isso vai ficar reverberando por longos períodos, possivelmente, inclusive, comprometendo o desenvolvimento sociocultural dessa usuária aí adiante. Ou seja, o estrago que é feito, no meu entendimento, ele seria comparável a um trauma que você vive. Um homem foi preso pela segunda vez em Governador Valadares por armazenar e compartilhar imagens de sexo infanto-juvenil. Material pornográfico também foi apreendido na casa dele. Os trabalhos ocorreram no âmbito da Operação Egeia 3 da Polícia Federal. Se condenado, o homem poderá ser sentenciado a até 10 anos de prisão. E um homem de 29 anos foi preso em Nanuque, no Vale do Mucuri, por espancar o filho de apenas 7 anos e que sofre de raquitismo, doença caracterizada por fraqueza dos ossos devido à falta de vitaminas. Segundo o relatado, o indivíduo deu uma coça na criança com instrumento de borracha, porque ela não estaria sabendo escrever direito. Devido à agressão, o menino ficou com hematomas pelo corpo, principalmente nas pernas, braços e nádegas. Além de bater no filho com violência, o homem ainda o ameaçou para que não contasse nada a ninguém. Ele será investigado por crime de tortura-castigo contra o filho. E já está sob os cuidados de sua avó, a criança de 3 anos, torturada pela madrasta na vizinha Santa Bárbara do Leste. O caso alcançou grande repercussão na região. O menino foi atendido na última semana com marcas de mordidas, arranhões e outras lesões pelo corpo. Foi constatado que a madrasta o torturava, sob a complacência do pai. Ambos estão presos. As informações mais recentes dão conta de que o garoto, que acabou tendo que ser internado em hospital devido aos ferimentos que sofreu, pois estava até com dificuldades para urinar,
já teve alta e encontra-se sob os cuidados da avó, em Santa Bárbara. O Conselho Tutelar do município e a Polícia Militar acompanham o caso de perto. A PM de Santa Bárbara promoveu a arrecadação de material de higiene, brinquedos e alimentos na cidade, doando-os à avó e à criança. Um homem em um possível estado psicótico atacou na tarde desta quinta-feira um policial civil na unidade da UAI de Coronel Fabriciano. Segundo relatado, o indivíduo de 28 anos chegou transtornado ao local e, ao avistar o policial que trabalha na unidade, disse que iria matá-lo, armando-se com um caco de vidro. Os dois entraram em luta corporal e o policial acabou ferido com um vidro no braço esquerdo. Pessoas que estavam no local intervieram e seguraram o agressor até a chegada da polícia. Mesmo diante dos agentes, o sujeito continuou agressivo e só pôde ser contido por meio do emprego de força física, pois se debatia muito. Na confusão, ele também se feriu e foi levado, assim como o policial civil, para atendimento médico. Depois, o autor foi conduzido à delegacia de polícia civil. Ele responderá por tentativa de homicídio, agressão a servidor público em seu local de trabalho e dano ao patrimônio público. E vamos encerrando mais este TJS. Contamos com você, com a sua audiência, no próximo encontro. A todos um grande abraço, bom final de semana e até a próxima.